Empoderadas. Empoderadas. Oi, eu sou Letícia Lima. Olá, eu sou a Aline Marins e esse é o Empoderadas. Você acredita que é possível mudar o mundo? A gente acredita e tem uma admiração imensa por pessoas que lutam por isso. Por isso, hoje, aqui no Empoderadas, a gente está recebendo a arquiteta, mestre em projeto, produção e gestão do espaço urbano, além de empreendedora social, Esther Carro. Oi, Esther, tudo bem? Tudo bem, meninas? Seja bem-vinda ao Empoderadas. Muito obrigada pela sua presença, a gente está muito feliz. Esther, antes de fazer qualquer pergunta, a gente queria te agradecer por esse projeto que você desenvolve. A gente sabe, a gente vai falar aqui no programa o quanto é difícil desenvolver projetos como esse. E a sua história é extremamente admirável e o trabalho que você faz é muito relevante. Então, queria começar te agradecendo. E queria também que você começasse contando para quem está vendo, para quem está ouvindo a gente, o que é o Instituto Fazendinhando, quais frentes de atuação desse seu projeto. Você que é moradora do Jardim Colombo, para quem não conhece, fica na zona sul aqui da capital paulista, ali no complexo ali de Paraisópolis. Você cresceu ali, você mora ali, você desenvolve esse projeto nesse bairro, nessa comunidade. Queria que você contasse um pouquinho o que é. Certo. Antes de começar, novamente, reforçar a minha alegria por estar aqui com vocês. Acho que estar divulgando cada vez mais as nossas vozes é extremamente importante. E eu gosto de falar assim, quando eu estou falando, eu não estou falando somente pela Esther, né, mas por muitas e muitas mulheres, muitas e muitas crianças. Então, assim, obrigada de coração pelo convite. O Fazendinhando, ele é um instituto de transformação territorial, social e cultural. Nasceu ali no finalzinho de 2017, a partir da transformação de um antigo lixão numa área verde, inspirados no projeto do Mauro Quintanilha, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. E ali nós começamos uma junção, tanto com pessoas de dentro da própria comunidade, quanto com pessoas de fora do Jardim Colombo, e criamos inicialmente um movimento e que depois, com o decorrer do tempo, a partir das nossas transformações, do crescimento, da consolidação do projeto no Jardim Colombo, a gente entendeu a necessidade de criar mesmo a instituição, de ter um CNPJ próprio, enfim. E o Fazendinhando, hoje ele atua em 3 frentes. A primeira delas, que é da própria fazendinha, mas não se concentra apenas na fazendinha. Também tem a transformação, a revitalização de outros espaços que também são degradados, mapeamento dessas áreas no entorno do Jardim Colombo, de áreas que podem ter mais vidas, de áreas que, ao invés de serem subutilizadas, elas podem ser, às vezes, uma horta, elas podem ser, às vezes, um espaço de convivência. E nós também temos o projeto do Fazendo Lar, que ele lida com a questão das reformas em moradias precárias. Nós temos uma quantidade muito, muito, muito grande de moradias insalubres, com mofo, problemas de elétrica, de hidráulica, moradias pequenas, às vezes com alguns moradores que não têm acesso à água, que às vezes as mulheres precisam ali esquentar água para poder conseguir dar banho nos filhos. Enfim, diversos problemas. Tem muitas, às vezes, eu fico espantada porque eu entro em algumas casas e tem janelas que não tem ali a esquadria, né? Então, é um pano ou é um pedaço de madeira. E aí a gente procura, de alguma forma, fazer as reformas nesses lares. E nós temos também o nosso terceiro eixo, que é o projeto das fazendeiras, que lida com a capacitação das mulheres na área da construção civil. Muito incrível, né? A gente fica até aqui um pouco, assim, pensativa, né, em relação a tudo isso que você está falando, porque são muitas frentes muito importantes, né? Acho que a questão da moradia, que é um direito, deveria ser um direito básico de todo mundo, né? De ter uma moradia digna. E aí você também faz esse projeto com as fazendeiras, que é uma super quebra de paradigma, assim, né? De colocar as mulheres para trabalhar na construção civil.
E aí eu queria entender de você de onde surgiu essa sua vontade, essa sua necessidade de trabalhar pelo outro, de melhorar a comunidade, né? De ter um projeto social. Bom, eu costumo dizer que surgiu assim pelas dores que eu passei durante a minha infância. Por entender, por vivenciar muitos problemas, por viver em um território que antigamente não tinha infraestrutura urbana, até hoje não tem uma escola, com ausência de áreas verdes, vendo muitos familiares também vivendo de maneira precária, muitos moradores também. Então, a partir dessas dores que eu fui vivenciando, de alguma forma, eu queria mudar a minha realidade e também, ao mesmo tempo, tentar mudar a realidade dos meus familiares, enfim, dos moradores de uma forma geral. Mas acredito que isso tudo também surgiu muito a partir da inspiração do meu pai e da minha mãe, porque eles também foram, ao longo da minha vida, extremamente envolvidos em causas sociais, né? Sempre foram... Meu pai, ele é líder comunitário do Jardim Colombo. Então, assim, de alguma forma, as experiências deles, né, as vivências deles... foram me impactando também, né? Então, eu via ali o apoio que eles, de alguma forma, davam para a comunidade e eu sentia também essa vontade de querer fazer. Hoje, a gente reflete muito sobre o espaço que a gente ocupa, né? E o nosso bem-estar social em relação àquele lugar, né? Quem estuda arquitetura, acho que eu e a Aline, a gente já esteve próximo de outros arquitetos, falam muito, né? Do quanto o dia a dia da sua vida muda, né? Com o ambiente que você está. E a pandemia da Covid-19, né? Trouxe as famílias, né? A gente está lendo várias coisas de tendência para dentro de casa, né? E as famílias que tinham uma condição financeira, né? Super prejudicada no nosso país, que na verdade são a maioria, né? Porque hoje a gente vê uma situação de fome absurda, de tudo isso, foram extremamente prejudicadas, né, na situação da Covid, porque elas tiveram que ficar dentro das suas casas, muitas delas saíam, né, para trabalhar todo o tempo. Então, assim, eu profundamente admiro o trabalho que você desenvolve, porque a gente aprender a tornar o nosso ambiente melhor, que é isso que vocês estão ensinando, né, então... E também estão ensinando essa visão, quanto que é importante a gente ter esse cuidado com o lugar que a gente habita, né? E a gente tem tão pouco dessa cultura, né? A gente herdou muita coisa meio americanizada, que é uma coisa assim, vamos comprar outro, vamos fazer outra pessoa, ou não americana, que lá nos Estados Unidos acaba que a pessoa pinta a própria casa, faz alguma coisa também. E aqui no Brasil a gente tem tão pouco essa cultura, né? Então, acho que fico admirada com isso e fico, assim, extremamente... lisonjeada de estar aqui hoje, porque você conseguir com que essas famílias transformem os seus ambientes vai impactar a vida delas, assim, as próximas gerações, né? Queria que você falasse um pouco disso, dessa visão de arquitetura dentro do bem-estar social, assim, do quanto é transformadora a sua visão e o projeto para o dia a dia da família, né? Que a gente não tem muita ideia, assim, eu acho. Sim, bom, eu nasci e cresci numa casa precária, que entravam ratos, que quando chovia alagava. Inclusive, eu estava até comentando isso hoje, que assim, eu tinha um receio de levar amigos para casa, porque eu tinha uma certa vergonha de, o que vão falar, o que vão pensar. E... ali, ao mesmo tempo, quando eu tive o contato com a arquitetura, eu fui entendendo a importância das ferramentas que a arquitetura ela traz, que o urbanismo ele traz, que pode, de fato, impactar os territórios. Então, quando eu decidi fazer arquitetura, porque até então... eu achava uma área extremamente elitista, eu não me via fazendo essa faculdade... quando eu comecei a enxergar outras possibilidades de ver que, não, mas espera aí, a arquitetura ela precisa estar presente também nas periferias. Não é possível que técnicos de arquitetura, enfim, engenharia e áreas afins vão estar somente concentrados em determinadas áreas. Não é possível que a gente só vai
falar sobre arquitetura de luxo. Nada contra isso. Enfim, cada um tem as suas condições, mas é extremamente importante ter profissionais de arquitetura nas favelas, nas periferias, em movimentos, enfim. Então, eu vejo que a arquitetura, ela possibilita novos caminhos a partir de um desenho, a partir de entender, de dialogar com o morador, de entender as suas necessidades, de mostrar para eles como as possibilidades que há dentro da arquitetura. Eu costumo falar que, assim, os moradores, o que eu vejo é que eles não sabem como morar. Parece ser uma coisa assim... meio... simples, né? Mas não é. Mas não é. E realmente, às vezes tem casas que são extremamente pequenas e aí com mobiliários caindo aos pedaços, mas muito grande. Às vezes, casas um pouco maiores, mas que também é totalmente desorganizada, que poderia... os espaços poderiam ser melhores reaproveitados, poderia ter um outro design, enfim. Então, assim, são coisas muito básicas que eles não têm acesso, que eles não têm esse conhecimento e também acaba sendo até um tanto estranho, porque são eles que... os pedreiros vêm das periferias. Então, assim, são eles que constroem, de alguma forma, toda a nossa cidade. Então... mas reflexão, não tem. né, pra gente fazer, né? Mas eu acho que talvez é isso que você falou, falta o profissional, talvez, você falou, né? A arquitetura, talvez, eu me senti um pouco, né, com medo, porque a arquitetura parecia uma coisa de luxo, né? E, na verdade, a arquitetura tá em tudo, tá aqui na mesa que a gente tá sentada, no jeito que a gente tá fazendo um design de alguma coisa, né? Você parar pra pensar. Então, acho que talvez as pessoas também não tenham conhecimento realmente da ciência, né? Elas constroem porque precisam, às vezes arrumam um emprego porque precisam, mas não tem esse conhecimento fino, né? Que um arquiteto, ou um paisagista, ou um engenheiro, como você disse, pode levar, né, para esse lugar. Sim, e só um detalhe também, que eu acho que é extremamente importante nessa parte, é que muitos problemas de saúde seriam evitados se as casas elas fossem construídas a partir de uma orientação técnica. Mas o que aconteceu no passado, infelizmente, que o poder público não olhava para esses territórios, e esses territórios eles foram cada vez mais sendo consolidados, eles foram crescendo cada vez mais. Hoje já quase não há espaços livres dentro das favelas como um todo. Hoje também o densimento vertical cresceu muito, então o que antes eram casas de 1, 2, até 3 andares, hoje nós já temos casas com 5, 6, 7 andares e sem nenhum apoio técnico. Então, assim, o risco de desabamento é muito grande. Enfim, os problemas que possuem dentro dessas casas, elas incidem diretamente na saúde dessas famílias. Eu entro em algumas casas que eu não consigo ficar muito tempo. Eu não consigo ficar 2 minutos, porque a diferença da temperatura já é muito grande. E aí você fica pensando assim, imagina quem dorme aqui, imagina quem fica aqui, a situação que é. Então, enfim... deveria ser básico, deveria ser um direito básico. E tem uma lei técnica que fala sobre isso, que é direito de todas as pessoas terem acesso a essa ferramenta, enfim, terem acesso a um acompanhamento técnico, mas, na realidade, isso não acontece. Agora que, aos pouquinhos, está começando a acontecer, faz uns 2 anos para cá, iniciativas do CAL Brasil, por exemplo, do CAL São Paulo, que é o Conselho de Arquitetura e de Urbanismo, do Instituto de Arquitetura também, alguns editais também estão olhando mais para esse viés, mas demorou muito para acontecer, muito, porque esses territórios já estão extremamente adensados. E aí? Como resolver? Isso. Nossa. E aí, além da questão das casas em si, tem a questão dos espaços comuns, né? Também, porque também tem essa questão da doença que pode ser gerada e também a falta de áreas verdes, de áreas livres, que foi justamente, né, o fato que fez você trabalhar ali naquele lixão que você falou que converteu em um parque, né? Sim, as casas elas são muito pequenas e geralmente não tem nenhum quintal assim para brincar.
algumas exceções. Então, assim, no Jardim Colombo, um dos poucos espaços livres era a Fazendinha, que tem esse nome porque, antes de ser um lixão, foi apelidado assim pelos moradores, porque ali o seu Chico cuidava dessa área, tinham vacas, bois, galinhas, enfim, plantações, mas que depois ele ficou doente, não tinha mais como cuidar, então as pessoas acharam mais cômodo estar jogando lixo ali por ser uma área com declive acentuado. E hoje a Fazendinha, ela serve como uma extensão do quintal dessas famílias. Tem até um relato que para mim é muito, muito forte mesmo, que aconteceu agora no último festival. Tinha um menino que eu conheço ele tem uns 13 anos, eu conheço ele desde bebezinho. E, enfim, conheço toda a família dele. E ele estava com seus 2 irmãozinhos, menores do que eles, um de um braço, outro no outro braço. E ele estava com machucado no olho. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Eu perguntei, eu fiquei preocupada, estava lá agitada, mas eu parei para tentar entender, porque para mim não é normal. E aí ele falou, não, tia, não foi nada não, caí da escada. Aí eu, tá bom então, né? Então vou continuar. Quando foi à noite, a tia dele, que é uma das nossas fazendeiras, me mandou uma mensagem falando assim, Esther, desculpa, não consegui participar do festival. O meu cunhado acabou bebendo muito e ele acabou brigando, discutindo, e o garotinho que estava machucado foi porque ele tinha sofrido uma agressão pelo próprio pai, porque foi defender a mãe. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo naquele dia. Eu nem consegui dormir direito, porque ele estava machucado e ele foi para a Fazendinha para poder tentar não sentir aquela dor, para poder tentar vivenciar outras coisas, para, sabe, abstrair outras coisas. Então, é muito complexo, porque hoje eu vejo, assim, que a maioria das casas que deveriam ser lugares de segurança, que deveriam ser lugares de acolhimento, são lugares que acontecem diversos problemas. Então, desde a questão da precariedade da moradia, de problemas na moradia, quanto nessas relações. E a gente vê que essa falta de ter esse tipo de espaços também acaba prejudicando. Porque lá na Fazendinha, por exemplo, a gente vê o pai e a mãe tendo uma relação com as crianças. A gente vê o vô, a avó tendo uma relação com as crianças, brincando. Às vezes está lá pintando o rosto, às vezes está ajudando a descer no escorregador. Enfim, então, assim, a importância de ter esses espaços é muito importante, é muito relevante. E é o que proporciona, de fato, assim, esses verdadeiros encontros. A segurança, né? A Sim. segurança da população passa por uma questão social que é do convívio, né? Você pode entender o que está passando dentro de uma casa de uma família, porque hoje vocês têm esse espaço de convivência no Jardim Colombo. Talvez, se você não tivesse, né? Você pode orientar uma mulher para ir procurar ajuda, outras pessoas da família, como você disse que a fazendeira, que era uma tia dele, faz parte do seu projeto. Então, acho que, primeiro, esses lugares de convivência, né, geram segurança nesses ambientes, né, e geram bem-estar, né? Muito bacana você contar essa história, porque é incrível isso, né? O impacto que tem mesmo a questão... Um impacto humano, né? Muito... Quando a gente pensa em arquitetura, muitas vezes a gente não pensa justamente no que a gente está falando aqui, nesse lado, né? E é muito incrível. Você falou da fazendeira, e aí eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa parte do projeto também, que é fazer com que mulheres tenham cursos nas áreas enfim, em áreas ligadas à construção civil. Queria que você falasse, né? Claro, vem do seu trabalho com arquitetura, mas por que especificamente mulheres, né? O que fez você fazer esses cursos voltados às mulheres dentro da comunidade? As Fazendeiras surgiu num momento muito conflitante, muito delicado para a gente, porque era durante a pandemia, nós tínhamos parado todos os nossos projetos praticamente e tivemos que dar uma assistência ao Jardim Colombo com a parte de alimentação. E durante esse momento, algumas pesquisas foram feitas e dentro dessas pesquisas constavam que tinha um número muito grande de mulheres morando de aluguel, mulheres com baixíssima escolaridade, sendo donas do lar, desempregadas. E
eram essas mulheres que estavam ali nos ajudando com as entregas, as distribuições de cestas básicas, cestas de alimento. Eram elas que estavam na linha de frente, eram elas que estavam fazendo o cadastro, eram elas que estavam escutando a comunidade, entendendo quais eram os casos mais prioritários, mais urgentes. E aí, de alguma forma, quando nós terminamos essa parte mais assistencialista, nós não queríamos deixá-las de lado. Não, o que nós podemos fazer? Como nós vamos fazer para seguir uma continuidade de trabalho com elas? O primeiro módulo surgiu, foi a realização de um curso de gastronomia, por conta, inclusive, da parte da alimentação que nós estávamos lidando na época. E como nós tínhamos duas problemáticas, a questão do desemprego e a questão da moradia precária, nós pensamos, bom, o que nós podemos fazer? Qual vai ser a alternativa? Qual vai ser a solução? E a área da construção civil era uma das poucas áreas que não tinham parado ali em 2020, 2021, enfim. E, bom, então, por que não treiná-las na área da construção civil para, de alguma forma, depois tentar conectá-las com o mercado de trabalho, fazer com que elas reformem as suas próprias moradias? E aí nós falamos assim, vamos fazer um primeiro teste. O primeiro teste foram com 15 mulheres na área de azulejista e deu super certo. E para a questão da saúde que você falou anteriormente, deve ter sido um impacto muito grande dentro da casa delas mesmas, né? Sim, exatamente. Foi assim, foi muito bacana porque, primeiro porque não houve evasão. Então, nós estávamos preocupados, assim, será que elas vão desistir no meio do curso? Porque é uma área que... Difícil. Uma área, assim, que era olhada, vista somente para o setor masculino, que elas também iriam ter que, dentro delas mesmo, realizar um trabalho de mudança, de entender que nessa área elas também poderiam passar por algumas situações delicadas, até conquistar a confiança. E aí foi um sucesso total. Na metodologia que nós criamos, nós passamos por aulas teóricas, depois tinham as aulas práticas que aconteciam nas próprias casas delas, e nós falávamos também sobre a questão do empreendedorismo, para, de alguma forma, se elas quisessem empreender, se elas quisessem, por conta própria, atuar nessa área, o que elas deveriam fazer, como abrir uma MEI, como conquistar clientes, enfim. E até depois do término da capacitação, com a entrega dos certificados, nós também fizemos a conexão delas com o mercado de trabalho. Então, hoje nós temos parte das mulheres que estão trabalhando nessa área. E aí também, ao longo disso, nós já tivemos diferentes capacitações. Então, começou com azulejista, depois nós tivemos eletricista, tivemos 3 módulos de pintura, tivemos de impermeabilização, enfim. Nossa, muito incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer o projeto lá com a Esther e de falar com algumas dessas pessoas, né? Então é muito incrível, porque o que você está trazendo aqui é o que a gente vê assim lá e é o que as mulheres falam, né? Assim, é impressionante o relato delas realmente de felicidade, de mudança, de entender que elas eram capazes de fazer aquilo que elas estavam estudando, que de repente elas antes nunca tinham imaginado que elas pudessem fazer. Uma mudança muitas vezes, né, você falou da questão do desemprego, das mulheres estarem em casa, mas às vezes uma mudança também de que tipo de atividade elas exerceriam, né? Então algumas ali disseram que deixaram de ser diaristas, deixaram de ser faxineiras para ter essa outra oportunidade, que estavam muito felizes com isso. O que você sente quando você vê assim elas dando esses relatos? É incrível. Eu fico muito feliz de ver o projeto, ele de alguma forma dando certo e causando esse impacto. Hoje já, inclusive, há outras comunidades nos procurando para ofertar a capacitação para outros territórios. Mas eu acho que uma das coisas mais bonitas além de levar o conhecimento técnico, porque geralmente isso não chega nas favelas, geralmente esse tipo de conhecimento acaba não chegando, mas é ver a união dessas mulheres.
É ver que elas entenderam que elas podem trabalhar de forma coletiva, que elas entenderam que são agentes de transformação, elas entenderam que quando uma precisar de ajuda, se eu sei de alguma coisa ou se eu tenho alguma coisa, por que não, de alguma forma, contribuir? E uma das coisas também que eu gosto muito do projeto das fazendeiras é que depois, ao término da entrega do certificado, nós continuamos conversando com elas, nós mantemos através de grupos de WhatsApp. Então, isso é muito bacana, porque elas continuam reformando as casas delas. Aí elas vão lá, mandam fotos pra gente, mandam mensagem. Olha, já fiz isso. Olha como eu pintei aqui. Olha só. Você pode me ajudar? Então, assim, tem muito essa troca. Então, não é uma capacitação que ela conclui com essa questão do certificado. Não, pelo contrário, a gente quer ir além. A gente quer fomentar, inclusive, que elas participem cada vez mais das ações na própria comunidade, que elas transformem os seus próprios territórios. A gente, dentro do Fazendinhando, uma das coisas que nós gostamos muito você não precisa ser dependente. Você também não precisa ficar passando o tempo todo só reclamando. Você pode fazer alguma coisa, você pode mudar a sua realidade. Então, a gente estimula muito isso nas rodas de conversa, dentro desses grupos, durante as capacitações, que elas podem sim mudar a realidade delas, mudar a realidade dos vizinhos. Basta elas quererem, basta elas terem iniciativa. Eu acho que, assim, ter esse apoio, essa rede também para fazer essas conexões é extremamente importante. Eu fico pensando assim, né, Esther, quando as pessoas olham de fora para a situação nessas comunidades, elas esquecem que é difícil até para uma pessoa sair de lá para fazer um curso. Que ela não tem grana. Tocou num ponto muito importante. Entendeu? Eu fico muito assim, às vezes a gente escuta uns discursos preconceituosos, né, que a gente não concorda, e a gente fala, gente, essa mulher não tem dinheiro para pagar o ônibus, entendeu? Ela não tem dinheiro para pagar um Uber. As pessoas falam de um lugar que elas desconhecem completamente. Então, eu acho assim, né, você está falando de levar, né, o conhecimento técnico até lá, né? O que as fazendeiras recebem é o conhecimento técnico. Você já falou que você está sendo procurada, né, para expandir esse conhecimento para outros lugares. Elas mesmas podem se tornar, daqui a um tempo, professoras de outros... Aí, é uma rede, aquilo vai melhorando. Outra coisa que eu li uma vez, que eu acho que tem muito a ver com isso, é incrível. Tem um livro da Melinda Gates, né, que fala... Quando a gente tira a mulher, né, sobre os projetos da Fundação Bill Gates, que ela toca, né, quando você tira a mulher da situação de pobreza profunda, você tira de verdade a comunidade. O homem não adianta, porque o homem ele vai lá, ele gasta em outro lugar. Exato. Ele abandona os filhos dele, ele abandona... Né? Então, é incrível escutar sobre a construção civil, porque é muito louco, né? Porque às vezes, a gente quer pintar, a gente quer construir uma coisa, e quando a gente tem a capacidade de transformar um ambiente, a gente se torna, de fato, outra pessoa. Se torna empoderada, né? Você deu um poder para elas, né? Que eu acho que é incrível. Ela sabe que se um amigo, um conhecido der uma lata de tinta bacana, ela não precisa deixar a parede dela naquele mofo. Às vezes ela tem um filho pequeno que está ficando doente, de alergia todo o tempo por causa daquela situação, né? Se der um impermeabilizante, a situação ali vai mudar, né? Com o conhecimento que o projeto levou. Sim. Então, eu acho que é legal a gente sempre... tentar, né? É muito difícil, as pessoas só podem falar do lugar de fala delas. Mas eu gosto sempre de pontuar, isso é difícil para essa mulher sair. Então, sim, as políticas públicas precisam ser criadas para levar o conhecimento técnico junto com as organizações como a sua para esses ambientes. Não é as mulheres que têm que sair de lá, elas não têm condições. Elas cuidam dos filhos, elas cuidam das crianças, elas não têm essas condições. Então, acho que a transformação de uma sociedade inteira passa pela transformação da mulher, né? Nesses lugares. E você falou, né, da sua mãe como uma referência, né? Então, ela já foi, imagino, essa mulher que também transformou a comunidade, que levou outras mulheres, né, inclusive você também, a se sentirem capazes de fazer essa transformação. Sim, não só a minha mãe, mas também a minha avó. As duas são uma referência muito grande, assim, para mim. Eu acho que um pouco do que eu sou hoje, eu devo muito a elas, porque são mulheres que inspiram, são mulheres que transformam, são mulheres que têm uma preocupação muito grande com o coletivo. Então, eu sempre
vi, assim, presenciei elas trabalhando de forma coletiva, propondo essas transformações, ajudando, incentivando. E isso, de alguma forma, me impactou muito, porque foram mulheres também que passaram por dificuldades muito, muito grandes, que passaram por muitos problemas. E aí ver que... hoje eu também costumo falar que, assim, a minha mãe, inclusive, ela abdicou dos sonhos dela. Eu estava fazendo uma reflexão sobre isso. Eu nunca perguntei para minha mãe qual era o seu sonho. Eu nunca perguntei, sabe? Inclusive, hoje ou amanhã eu vou ligar para ela e eu quero perguntar para ela: mãe, qual é o seu sonho? Eu nunca perguntei para ela, sabe? E isso me fez refletir muito. Então, assim, eu sei que ela, assim, que ela abdicou dos sonhos dela. Ela foi mãe muito nova, aos 19 anos de idade. Então, eu sou a filha mais velha. E, de alguma forma, ali trabalhando como empregada doméstica e tentando dar sempre o melhor. Então, isso para mim foi muito forte. Tanto é que na escola... eu não queria tirar nota vermelha, eu não queria ser ruim na escola, porque eu sabia que a minha mãe iria ficar triste. Então, tanto eu quanto a minha irmã, a gente sempre olhava uma para a outra e falava assim: olha, esse desgosto a gente não vai dar para nossa mãe, esse tipo de trabalho a gente não vai dar. Então, nós precisamos tirar as melhores notas, nós precisamos agir dessa maneira, atuar dessa maneira, porque a gente sabe tudo que ela... faz por nós. Eu lembro da minha mãe, assim, pegando com um carrinho de mão, trazendo compras pesadas, enfim, trabalhando, às vezes, não querendo trabalhar em alguns lugares, mas tendo que trabalhar, porque muitas das vezes, inclusive, foi do salário dela que sustentava a minha casa. Então, não tem como não se inspirar. Uma mulher assim, ver que hoje ela ainda é uma mulher forte, ela é ainda uma mulher que, quando você olha nos olhos dela, ela transpira ali sabe, coisas boas. Ela não é uma pessoa ingrata, ela é uma pessoa muito grata. Então, com certeza, assim, a minha inspiração. E eu acredito que tudo que eu faço venho muito por parte delas. E uma coisa, às vezes, quando eu era criança e adolescente... eu tinha muito medo de algumas coisas. Então, às vezes eu tinha que falar em público e aí eu tinha um certo receio, assim, e eu comentava muito com a minha mãe e com a minha avó. E aí elas sempre falavam para mim, não, você não pode desistir, você não pode olhar para trás, você precisa pegar e continuar. Então, isso para mim marcou muito, né, durante a minha vida, de saber que eu tinha mulheres que estavam ali, apesar das dificuldades, elas estavam ali me inspirando a não desistir, a continuar. E ali sempre com uma coisa positiva, sabe? O mundo, a sociedade sempre traz coisas muito negativas para a gente. Sempre, às vezes, quer nos colocar para baixo ou quer nos colocar ali, não, e é isso, e você não pode mais crescer, e você... Enfim, mas a minha mãe e a minha avó, não. Elas sempre, de alguma forma, estavam ali estimulando o nosso crescimento, sempre jogando a gente para cima, sempre falando assim: não para, não para, não para, é difícil, mas levanta, vai e segue. Incrível. Incrível. E você hoje é essa mulher para muita gente. Exato. Sim. E fiquei aqui perguntando, que minha mãe me teve com 16 anos, meu pai com 18 também. Fiquei perguntando, que eu me emocionei quando você falou. Nunca perguntei para minha mãe qual o sonho dela, né? Antes de me ter, o que ela teria sonhado. Ela teve que trabalhar, né? Então é incrível isso, e com certeza você é inspiração para muita gente. Eu também pra gente. Fiquei pensando nisso, né? Eu realmente nunca olhei para minha mãe e fiz essa pergunta para ela. A gente está acostumado, acho que, a ter a mãe apoiando os nossos sonhos, né? E a gente não para se perguntar quais são os dela. Exatamente. E você falando disso, né? Desse lugar de fala que é tão, né, para a mulher, assim. Porque você falou, minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Empregada doméstica sempre foi um emprego, né? Feminino, assim. E que era meio que garantido. Então, quando alguma família passava uma necessidade, a mãe, até escutei
uma pessoa esses dias que ela trabalhou em supermercado, tal, que estava sem emprego, que virou empregada doméstica. Sempre a pessoa pode passar a ajudar alguém, né? E acaba que muitas mulheres sustentaram mesmo suas famílias, né? Mais às vezes que os maridos por meio dessa atividade, né? E que a Aline me contou também uma coisa, que com essa transformação que você fez lá, as pessoas, né, quando você trabalha na construção civil, se as pessoas vão para a área da construção, você tem a condição de cobrar mais, às vezes, do que ser uma empregada. Pô, hoje a área da construção civil é super valorizada, né? Se a gente tem um bom empreiteiro, a gente tem uma boa equipe de empreita, aquilo é uma coisa... Então, se transforma muito a realidade das mulheres, né? Da parte financeira também, né? Exatamente. Os salários, quando... a gente não chega a perguntar se vai para algum escritório ou para alguém exatamente o que vão pagar para elas, mas às vezes elas compartilham com a gente e assim é bem diferente de uma empregada doméstica. E eu acho que tem também essa questão, né, da diferença salarial, mas também das novas possibilidades que elas vão encontrando, sabe? Então, trabalhar como empregada doméstica, às vezes você se submete a determinadas situações que chegam algumas vezes a ser até um pouco constrangedoras. Dentro da construção civil, claro que assim, elas vão passar, porque como é algo novo, então às vezes vão passar por situações de machismo, às vezes vão passar por algumas situações delicadas, mas é um outro mundo, sabe, é diferente o tipo de trabalho, o tipo de atuação, e dá mais... hoje, o que eu vejo por parte dessas mulheres que estão trabalhando na área da construção civil é que elas já sonham, elas já falam assim, eu quero ser engenheira, eu quero fazer uma faculdade de arquitetura. Então, assim, expande o leque de opções para elas. Então, assim, eu quero continuar me aperfeiçoando, agora, sei lá, fazer... um curso mais extenso, com pintura profissional, ou enfim. Então, assim, isso é muito bacana, de você, de alguma forma, conseguir trazer mostrar isso para elas, que elas podem sonhar, que elas podem ser arquitetas, elas podem ser engenheiras, que elas podem ser técnicas. Então, assim, ampliar esse leque de opções que antigamente não tinha. E inclusive... eu já fiz essa pergunta para elas, de assim, qual é o seu sonho? O que vocês querem? E no comecinho, era uma coisa assim, que elas tinham até medo de falar. Mulher tem medo de falar o que sonha, Esther. Talvez isso seja em qualquer classe social, nunca parei para pensar nisso. Mas, assim, para elas, mais difícil, porque talvez elas não tenham a possibilidade de sonhar mesmo, então a pessoa vive ali o dia com muita dificuldade, né? Isso real, mas eu acho que assim, o Empoderadas nasceu para a gente falar um pouco do machismo também, dessa transformação social. Então, acho que, às vezes, até quando a gente pega uma mulher, né, numa situação de empoderamento tão grande, você, a Dani, que estava aqui antes, que foi outra entrevistada, eu acho que a Dani falou de um jeito como se esse lugar de fala, de atitude fosse normal uma hora, né? Que ela não fosse, talvez a sociedade não brecasse e tal. Mas isso é para ela, porque a maioria das mulheres, quando a gente para observar mesmo e perguntar, elas se fecharam com microagressões que a gente citou na outra entrevista, que é uma bobeirinha ali, mas um machismo ali, uma brincadeira sem graça. Numa construção civil, você tem que ter força também. Para se manter dentro do campo que você está as levando, também hoje precisa de um certo conhecimento e empoderamento. Saber que aquele lugar é dela, que ela pode ocupar e crescer. Então, isso é importante, né? Nessas rodas, nas conversas, você falou que tem. Eu imagino que a gente trate também desses assuntos, porque isso pode brecar a mulher, né? Mesmo com conhecimento. Assim. E é engraçado porque, por exemplo, eu sei os sonhos do meu pai. E eu sei todos do meu pai. Agora eu acabei de pensar nisso. Entendeu? Então, assim, pro homem, entende como que é? Agora, pra mulher, eu não sei os sonhos da minha mãe. Eu não sei os sonhos da minha avó. Da maioria das mulheres que convivem comigo, também, assim, não sei muita coisa. Mas quando é na questão do homem, eu já sei. Olha, que absurdo, dos né? homens que eu convivo, no caso. Reflexão muito grande sobre isso, sonhos. E nessa sua trajetória como uma líder de um projeto, como uma empreendedora, você sentiu isso de alguma forma? Algum peso em relação a ser mulher e querer desenvolver esses projetos?
Com certeza. Eu assumi o Fazendinhando, na verdade, era como uma outra instituição, e depois que nós criamos o CNPJ, né, como eu já falei, mas eu tinha 23 anos de idade. Eu era muito nova e, assim, preta da favela e tudo mais. Então, assim, às vezes eu chegava em alguns espaços, as pessoas, elas não davam uma certa credibilidade. O que essa menina tá falando aqui? O que ela quer aqui? Então, não foi uma situação muito fácil. Dentro da própria comunidade também, eu conheço praticamente todo mundo. Mas quando você começa a ser uma voz, assim, então, as pessoas, tem gente que não te olha muito bem. Então, para você conquistar essa confiança, para você, principalmente de homem, porque o homem, às vezes, eu já tive algumas situações que vieram homens, assim, na minha frente, querer questionar e querer falar alguma coisa, e que eu tinha que, sabe, opa, calma, peraí, não é bem assim. Então, assim, é complicado. Foi complicado. Hoje não. Hoje já meio que eu já conquistei esse espaço. Hoje as pessoas em diferentes territórios já me recebem muito bem, já é um outro tratamento. Mas quando você está começando, para quebrar esses muros, é bem complexo. Há uma falta de confiança muito grande. E tem a mulher ser líder, 23 anos, liderar uma instituição. Então, assim, são poucos casos que eu conheço que apresentam essa possibilidade. Então, no passado, sim, eu chegava de um jeito meio que... Ai, e aí? Então, tinha, sim, um pouco de machismo. Hoje, as pessoas já percebem... já conhecem mais o projeto, já viu tudo o que aconteceu e tudo mais. Então, elas já sentem uma confiança maior, mas antigamente foi difícil. Eu estou olhando aqui para o relógio porque, infelizmente, está chegando perto da gente ter que terminar essa conversa. Mas eu queria, Esther, que você... Antes, a gente tem algumas perguntinhas finais que a gente vai fazer sempre para todos os entrevistados, todas as entrevistadas. Mas eu queria que antes você só contasse para a gente, então, o que você prevê de próximos passos para os seus projetos, quais são os seus próximos sonhos, objetivos. E aí, se você quiser emendar e também falar como que as pessoas que estão vendo, ouvindo, de que forma elas podem conhecer ou, de repente, se elas podem ajudar de alguma maneira. Sim. Bom, acho que primeiro de tudo, para quem está nos escutando, reforçar essa questão da nossa voz, da força que tem a nossa voz e da capacidade de mudança que a mulher ela tem a partir do momento que ela se mobiliza. E eu costumo dizer que a nossa sociedade ela está muito acostumada a achar que o mundo ele só vai mudar com projetos grandiosos, com intervenções gigantescas. E não é bem assim. Às vezes, um abraço que você dá no seu vizinho que está ali querendo cometer um suicídio, às vezes um abraço que você dá numa criança, às vezes enfim, às vezes são pequenos gestos, são pequenas atitudes que faz uma transformação muito grande. E eu sou a prova viva disso. Porque quando eu era criança, eu não tinha acesso aos meus direitos básicos, mas eu tive pessoas que passaram pela minha vida que, de alguma forma, me abraçaram no momento que eu precisei, me trouxeram palavras extremamente importantes, principalmente meus professores. Então, assim, a gente não sabe o poder da nossa palavra, sabe? O quanto é poderosa. Então, se de alguma forma a gente puder soltar mais palavras de encorajamento, de força, de ânimo, ao invés de tantas coisas negativas, eu tenho certeza que a nossa sociedade ela vai se tornar melhor. E falando de sonhos, de objetivos, nós queremos continuar realizando reformas no Jardim Colombo, continuar com novas capacitações, ampliar essas capacitações para outros territórios, ampliar novas fazendinhas também. Em um mapeamento que nós estamos realizando nesse momento, há muitas áreas degradadas em São Paulo. Enfim, se eu fosse falar pelo Brasil, ainda mais. Então, tentar criar políticas públicas para que isso
não continue, para que não seja nesse formato. E falando por Esther pessoal, assim, sonhos meus, enfim, quero fazer o doutorado, quero um dia escrever um livro e seguir, assim, de alguma forma, levando o Fazendinhando, né? Não só aqui para o Brasil, para fora do Brasil, como também já tem acontecido. Ano passado, eu fiz minha primeira conferência internacional e foi muito, muito importante para a gente. Cada vez mais, de alguma forma, se a gente puder, cada vez mais disseminando essas mensagens e disseminando um pouquinho das nossas ações. Eu tenho certeza que vai inspirando cada vez mais pessoas para que ajam também da mesma maneira. Parabéns, Esther. Tô com vontade de chorar. É só o que a gente pode dizer, assim, muito. É muito inspirador. Bom, vamos fazer então aquelas nossas perguntinhas finais. Como o nome do podcast é Impod Iradas, porque irada pode ser irada de muito brava ou irado de uma coisa que é muito legal. Então a gente tem 2 perguntinhas para você. A primeira, a gente quer saber o que te deixa mais irada, assim, na vida, na sociedade. Mentira. Nossa, me deixa muito, muito irada. Boa. Você sabe muito bem o que é ela. E o que conta pra gente o que você acha de mais irado na sua trajetória? Daí no sentido muito bom. Assim. Sim. Nossa, que até mais aqui, irado. né? Sua trajetória tá começando, tá, Esther? Você vai voar tão longe que a gente vai escutar falar. Isso, obrigada. É um bebê. Olha, eu acho que foi a questão... Porque, assim, como a minha avó, ela trazia muitas revistas, da Vogue era uma delas, e, de alguma forma, ter tido esse reconhecimento internacional pela própria Vogue e aqui no Brasil também a Vogue ter aberto espaço para, inclusive, eu levar a minha avó para lá, para esse espaço. Então, eu acho que isso foi um acontecimento muito irado, assim. Acho que foi muito bacana. Mas também, mas agora também só mais um. Porque também foi muito importante. Eu sonhava em conhecer outros países, então eu achava que isso estava muito distante da minha realidade. E... Enfim, a primeira viagem internacional que eu fiz foi ao lado do Luciano Huck. Então, isso também eu não imaginava nunca na minha vida estar em contato assim, com uma pessoa que também transforma muito a sociedade e ter tido essa oportunidade de conhecer outro país, um país que era o país mais violento, era considerado o país mais violento do mundo e hoje não tem mais esses índices por conta do urbanismo social. Então, assim, para mim foi uma coisa extremamente irada ter tido esse contato. Incrível. Foi para a Colômbia, né, Foi. Esther, que você foi? Isso, exatamente. Foi para a Colômbia. Muito incrível. Então, antes de terminar, a gente está pedindo para todas as convidadas, a gente já conversa isso antes, né, para trazer alguma coisa que no momento esteja te inspirando e que você queira também inspirar outras pessoas. Então, pode ser filme, pode ser livro, pode ser qualquer coisa que você deseje. E a única condição que a gente está colocando é que seja de autoria de uma mulher ou que tenha como destaque uma mulher para a gente realmente seguir nesse processo de empoderamento aí das mulheres. Certo. Olha, para mim, com certeza, é o livro Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, que ela vivia numa situação, numa favela, na década de 80, e ela descreve no livro como que era viver num barraquinho de madeira, com filhos, a fome, porque ela passou por situação de fome. Então, assim, eu acho que todas as pessoas precisam ler esse livro, porque retrata extremamente como é uma situação numa favela, a situação de passar fome, a situação das desigualdades sociais. Então, é o meu livro, assim, número 1. Legal. Incrível. Dica anotada aí. Super anotada. Esther, muito, muito obrigada de coração. Acho que você já é realmente inspiradora, a sua história e os seus projetos. Mas hoje essa conversa que também, para mim, foi muito inspiradora. E eu estou saindo daqui com muitas reflexões que eu acho que eu nunca tinha feito. E vou sair daqui também e vou
pensar em ligar para minha mãe e perguntar para ela qual que é o sonho dela. Muito bacana. Muito obrigada, Esther. É um prazer realmente conhecer. A gente valoriza muito o empreendedorismo aqui. Saber dessas histórias, conte com a gente para tudo, inclusive para apoiar do ponto de vista de comunicação, projetos e etc. Tá bom? Obrigada. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigada, tchau. Esther. Obrigada, gente. Empoderadas. Empoderadas.